Oi, eu sou Érica Andrade, para quem não me conhece, e hoje eu queria mostrar para vocês uma receita de pão de queijo que eu adaptei para as minhas necessidades aqui nos Estados Unidos. Eu recebi essa receita da minha cunhada no Brasil, a Maria Beatriz, e é uma receita que para mim dá para 2 semanas tomando café todo dia de manhã com pão de queijo. Então eu vou mostrar a receita como eu fiz e também como eu adquiro o que eu preciso. Eu usei aqui, já está nessa tigela, meio quilo de polvilho azedo. Meio quilo de polvilho azedo e 300 gramas de polvilho doce. Os dois eu compro no Amazon. Geralmente eu compro 2 quilos de cada vez. E também coloquei aqui um pouco menos de 1 colher de sal, porque os queijos que eu coloco são bem salgados. Agora, para escaldar, eu preparei aqui 125 ml de óleo. Eu uso óleo de semente de uva, mas pode ser um outro óleo. Eu só não uso óleo de oliva porque a gente não deve ferver óleo de oliva. Então eu começo fervendo o óleo e aí eu vou acrescentar. Opa, o que eu fiz aqui? Então eu tenho que voltar aqui. Por isso que não está esquentando. Bom, eu vou esquentar aqui 125 ml de óleo de semente de uva. E quando isso já estiver fervendo, eu acrescento meio litro de leite. E aí, quando levanta a fervura, eu escaldo o polvilho. E essa receita vai ter mais ou menos umas 2, 3 etapas, porque depois que eu escaldo o polvilho, eu deixo esfriar para prosseguir com 6 ovos que eu já tirei da geladeira e que deveriam estar em temperatura ambiente. Mas se não tiver, também vai gelado. Então, ainda não levantou fervura, já está querendo levantar. E eu ponho sempre o óleo primeiro, porque se eu ponho o leite, cria uma crosta embaixo. Então, quando o óleo está fervendo, eu jogo o leite no óleo e aí levanta a fervura rápido também o leite. Então, já começou a levantar a fervura aqui eu vou jogar o leite e aguardar agora que o leite ferva. A pior parte é sempre esperar, né? Bom, o leite e o óleo aqui já levantaram, já estão fervendo. Eu abri uma vala aqui no meio do polvilho e eu jogo no meio e imediatamente eu mexo com essa colher de pau para escaldar a maior parte possível de polvilho. Acho que pega muito bem se a gente põe no meio e vai mexendo meio rápido. E agora eu vou mexer até isso aqui virar uma farofa. E como vai estar quente, eu vou ter que esperar um certo tempo para poder colocar os ovos. Não precisa esperar muito, mas precisa esperar esfriar, pelo menos, para colocar os ovos depois. Então, essa é a primeira etapa da receita. Põe aqui pra você ver. Então, aqui já tá começando a empelotar, fica que nem uma farofa mesmo. Tá.
Pode. Bom, a farofa ficou pronta, a mistura dos polvilhos com o leite e o óleo. Eu bati 5 ovos orgânicos e vou já colocar aqui. E isso será a próxima etapa, que pode ser exercida com 5 dedos. E também aqui tá os queijos que eu usei. Eu usei mussarela ralada, parmesão ralado e queijo suíço ralado. Entre os três eu tenho 800 gramas, que é queijo para chuchu. Eu já vou pôr aqui e misturo com os ovos. Aqui eu tô com... E eu bati, também para eles não ficarem muito grossos, eu bati todos os queijos no microprocessador. E ele então tá como se fosse um queijo ralado meio grosso. E agora começa a função de misturar isso daqui até ficar uma massa bem homogênea. Eu, pessoalmente, não sou muito fã de pôr uma mão na massa. Eu trato de mexer o máximo que eu consigo com uma colher de pau. E eu tenho uma coisa aqui que eu achei muito boa, que eu comprei aqui nos Estados Unidos e é muito bom para sovar. Primeiro eu sovo usando como se fosse uma luva, depois eu sovo, ponho a massa aqui dentro e sovo aqui dentro. Mas aqui tá como eu iria sovar isso, como que eu misturo isso. Em vez de usar uma luva, eu pego esse saco de silicone que eu também comprei no Amazon. Então agora eu vou misturar tudo muito bem. Depois eu vou deixar descansar na geladeira e no próximo café da manhã eu vou convidar vocês para experimentarem comigo o delicioso café da manhã que eu faço com pão de queijo. Então, basicamente é isso. Mistura tudo muito bem e aí põe na geladeira por algumas horas para o polvilho inchar e secar um pouquinho, né? E amanhã vocês vão ver como eu uso esse meu saco de silicone. Então, no momento é só. Oi, pessoal. Nossa massa passou a noite na geladeira. Eu dividi na metade. Uma metade eu pus no Pirex e a outra metade eu pus naquele saco de silicone que eu gosto de usar. E eu gosto de usar esse saco de silicone porque de manhã eu sempre dou uma sovadinha ainda antes de usar, antes de assar. A diferença aqui é que eu não asso, nós comemos pão de queijo todo dia, nós não assamos as bolinhas. Nós descobrimos que fazendo aqui no George Foreman, que é de fazer hambúrguer, a coisa funciona muito bem e a gente tem um pãozinho muito gostoso de manhã e não fica nada sobrando e a gente não come mais do que precisa. Então eu pego assim a quantidade que seria de 2 bolas de pão de queijo, ponho aqui no John Foreman, amasso bem para ele ficar assim fino, o mais fino possível, né? E aí a gente põe para assar. Então aqui eu tô afinando a massa,
tô sendo chique, porque normalmente eu posso pôr minha mão, né? Mas tá aqui. E vai ficar muito gostoso e apetitoso, vocês já vão ver como é que fica isso. É uma forma de fazer um pão de queijo rápido e também não comer demais. Porque pão de queijo é que nem coçar o pé, quando a gente começa a gente não quer parar. Então está aqui. E vai levar mais ou menos uns 5 a 7 minutos e vai estar no ponto. Então, vamos aguardar. Então, pessoal, olha, agora estamos aqui com a beleza do pãozinho, que virou um pãozão. E vocês podem até fazer um pouco mais fino, para não crescer tanto. Fica uma bolachinha até. Então, agora é o teste da verdade. Geralmente eu faço assim, um pedaço, e um pedaço vai pro meu marido, e eu como outro pedaço. É igualzinho o pão de queijo redondinho, só que agora fininho e rápido. Tá servido? Muito bom. Tá ótimo. Tenho a impressão que qualquer receita de pão de queijo a gente pode adaptar ao George Foreman. Eu costumo fazer essa receita que eu recebi da minha cunhada, porque dura para mim praticamente 2 semanas para café da manhã, o que é muito bom. Sem glúten e um delicioso pão de queijo. Então, até a vista.